Gálatas 4, do 1 ao 9. Gálatas 4, do 1 ao 9. E digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino e nada difere do servo, está falando da imaturidade, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até que o tempo determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, vindo o Filho de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, também enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Paizinho, né? Um balbuciar de uma criança inocente, assim que já não és mais servo, mas filhos. Então você tinha uma salvação incompleta. Você foi salvo no Espírito, mas agora você tem direito de um reino, mas tem que ser maduro. És também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, serveis aos que por natureza não são deuses. Ou seja, se somos filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo, e se Deus é um Deus, nós somos filhos. Então, nós também somos deuses, assim como nós somos cristãos, pequenos cristos, mas nós, antes de acertarmos a Cristo, nós servimos ao mundo e nós não tínhamos esses rudimentos, né, os primórdios, né, que é a salvação, né, conquistar a salvação. E nós éramos filhos da desobediência, de uma imagem caída, e esses que eram filhos de uma imagem caída não eram, por natureza, como filhos de deuses, que são comparados aos cristãos. Versículo 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Vocês querem ficar voltando a esse negócio de salvação? Eu pequei, eu volto para a salvação. Eu pequei, eu preciso ser salvo. Eu pequei de novo, fui desobediente. Chega, uma vez salvo. Agora está na hora de crescer, largar de ser menino e voltar aos rudimentos da lei. Usar a lei como tutor. Agora eu estou bem. Aí depois peca, volta para a lei. Não! Já está salvo, a lei agora já não precisa mais. Agora é a lei no espírito, agora é maturidade na mente. Tudo bem? Então aqui nós lemos Gálatas 4:1, falando dessa primogenitura, que agora você é um herdeiro, né? Mas tem muita gente que quer ficar só no leitinho, ainda é menino, e evita que a salvação fique completa, fique uma salvação incompleta. Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiro com Cristo, junto com Ele, primogênito de muitos irmãos. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, se eu me padeci na cruz de Cristo, eu sinto as dores de Cristo, o sofrimento pela tribulação, e eu vou receber um corpo glorificado, assim como Ele também glorificou. Maturidade, para mim adquirir o quê? O reino. Nós estávamos em Gálatas 4, vai lá de novo, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. 3:29. E se sois de Cristo,
então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Por que somos descendentes de Abraão? Porque ele creu. Abraão creu em Deus e passou pelas águas, ou seja, passou por um batismo. Então todo cristão que crê agora em Cristo é batizado, é filho de Abraão e tem a promessa do quê? De um reino. Maturidade. Tito 3,7. Tito 3. O louco tem Tito aí? Tem Tito aqui. Tito. Tito 3,7. Opa. Aqui. Tito 3,7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vida eterna, vida completa, a vida soteria, a vida nos três aspectos. Está entendendo? Vida nos três aspectos. Hebreus 1:2. Hebreus 1:2. Abra aí, Hebreus 1:2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem fez o mundo? Deus. E através do seu Filho, Deus constituiu aqueles que aceitam a Cristo, primogênito dentre muitos, vai ter o direito do reino para ser herdeiro. Maturidade. Só vai adquirir o reino quem for filhos maduros, uma salvação completa nos três aspectos. Efésios 3:6. Abra aí. Efésios 3:6. Efésios 3:6. 3:6. Fala assim: a saber que os gentios são cordeiros, que somos nós, não hebreus, gentios, cordeiros com Cristo, e de um mesmo corpo junto com Cristo, porque nós morremos e ressuscitamos e glorificamos junto com Cristo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O Evangelho, ele vem para me salvar e me anunciar um reino. Eu saio do primeiro Adão, entro no último Adão, sou salvo junto com Cristo, ressuscito junto com Cristo, porque eu fui crucificado com Cristo. Então, por isso que agora eu sou co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus. Ele é herdeiro de Deus, eu sou herdeiro com Cristo, para adquirir o reino, salvação completa. Nós lemos aqui Efésios 3:6, vai voltar de novo, Gálatas 4:30. Gálatas 4:30. Falta um para trás. Gálatas 4:30. Mas que diz as Escrituras, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Quem tem mentalidade de escravidão tem mentalidade de servo, e você não é mais servo, você é um filho livre da condenação do inferno. Então você tem uma mente de governo para governar aqui na terra, para ter um governo experimental, porque agora vai te dar um reino, Deus. Você é filho do reino, você vai ter um governo, você vai governar, você é livre da condenação do inferno. Em Cristo Jesus. Quem tem mentalidade de escravo se comporta como escravo e aceita ser mandado, e não tem uma mentalidade de liberdade, ok? Romanos 4, do 13 ao 16. Romanos 4, do 13 ao 16. Romanos 4, do 13 ao 16. Romanos 4, 13 ao 16. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou sua posteridade, mas pela justiça na fé. Por quê? Porque Abraão creu em Deus, e por ele crer em Deus, ter passado pelas águas, ele teve a promessa.
de herdar a terra, né? Então ele já começou a governar em vida. Oh, glória! Vamos ler. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Se você é herdeiro da lei, então você não crê, porque você se baseia ainda na lei, né, do leitinho. E a sua fé é vã, você não crê em Deus, você crê em algo que já está feito. Você não quer prosseguir para ter uma maturidade. E a promessa é aniquilada. Abraão creu. Então a promessa vai ser aniquilada de você garantir o reino, porque você quer viver na lei ainda, né? Nos seus atos para se salvar, não pela fé em Cristo para você ser livre da condenação. Você é filho, ser livre não, você quer ser escravo, servo da lei, né? Não quer ter uma mente de governo. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão, porque vai viver debaixo da lei, ok? Vai viver debaixo de uma lei. E Cristo quer você livre, que por mais que você peque, você tem um Deus que vai te disciplinar para ser filho do rei, mesmo assim você é livre. Versículo 16, porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, que era da lei, o qual é pai de todos nós. Então, se pela graça, segundo a graça, eu creio, mesmo eu estando no Antigo Testamento, eu vou ver que teve pais na fé, que no Antigo Testamento, tendo a lei, creu em Deus, já mostrando a graça, mostrando o que é a graça. E nós, nos dias de hoje, no Novo Testamento, na era de Cristo, na era da igreja, nós somos também filhos de Abraão, porque Abraão creu, passou pelo batismo, e nós também, nós cremos em Deus, no Filho unigênito do Pai, mas agora vamos ter um direito de um reino, passamos pelo batismo nas águas, e nós fazemos partes agora de ser chamado filho de Abraão, uma salvação completa para garantir um reino, uma mentalidade de governo, para ser livre e não ser um escravo, ter uma mentalidade de servo, se basear na lei, ok? Então, nós vimos aqui que, assim como foi com Esaú e Rubens, nós vamos ver esse exemplo, que assim como foi com Esaú e Rubens, olha isso, a primogenitura, né? Essa comparação que Rubens era o primogênito, né, de Jacó, né, e Esaú também. Olha isso, olha aí. Nós vamos ver essa diferença de Esaú, que perdeu essa primogenitura, e de Rubens também, né, Rubens, filho de Jacó, não, perdão, Rubens, irmão de José, perdão, Rubens, irmão de José, e Esaú, que perdeu a sua primogenitura. Rubens era o primogênito dos 12 filhos, né, que José tinha 12 irmãos. Então, Rubens ele era o primogênito, e igualmente Esaú, né, que também era o primogênito e perdeu a primogenitura, igual Rubens, que se deitou com a mulher de seu pai e perdeu essa primogenitura, e Esaú, que vendeu essa primogenitura para o seu irmão. Ele vendeu por um prato de lentilha, ok? Abre aí comigo em Hebreus, vamos ver isso, vamos ver essas duas comparações da primogenitura. Hebreus 12. Hebreus 12. Ó. Hebreus 12. Hebreus 12. Aqui, ó.
Hebreus 12. Viu aí? Hebreus 12, a partir do versículo 14, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. 1 Crônicas 5:1, para nós encerrarmos. 1 Crônicas 5:1. 5:1. 1 Crônicas 5:1. Página voltada, né? Mais Crônicas ainda. Quanto aos, nós vimos lá em Hebreus, sobre a primogenitura de Rubens, que ele perdeu por um prato de lentilha. Agora nós vamos ver a primogenitura de Rubens, que ele perdeu essa primogenitura, ele perdeu, ok? E que foi colocado, né, o seu segundo, para usar essa primogenitura que Rubens havia perdido. Então, 1 Crônicas 5:1. Quanto aos filhos de Rubens, o primogênito de Israel, de Jacó, pois ele era o primogênito, mas porque profanaram, né, na cama de seu pai, dormiu com a mulher de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado. Nós vamos ver que na genealogia, Rubens não foi contado. Nós vamos ver isso aí também lá em Apocalipse. Rubens não foi contado como primogênito, não foi contado, não esteve na genealogia, ok? Então, filhos de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o soberano, pois a primogenitura foi de José. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que não troque, escuta o que eu vou falar, não troque algo que é eterno por algo que seja temporário. Não negocie prazeres momentâneos, né, como pagamento. Dê a eles uma recompensa eterna, ok? Então, não troque essa primogenitura sua. Você tem o direito de reinar. Você tem uma salvação completa que você está trabalhando através de você negar a si mesmo para salvar a sua alma. Você tem o direito de primogenitura, de adquirir o reino. Então seja maduro, filho do reino, e amadureça gradativamente a sua alma, metanoia, e espera a vinda de Cristo para salvar o seu corpo, fazendo a vontade do Pai, as obras do Pai. Sede firmes e constantes na presença de Deus, porque há um reino vindouro e uma mentalidade de governo para filhos maduros vão adquirir eles cedo na vinda oculta. Aqueles meninos na fé que só fica baseado numa salvação, que achando que peca, vai ter que voltar a tentar se salvar de novo e esquece que isso aí significa os rudimentos da fé, né? Os primórdios, né? Que é uma lei tutora. Não, uma vez salvo, salvo para sempre no Espírito, e agora você tem que prosseguir o que está na sua frente, rumo ao reino. E isso é maturidade para os filhos do reino. Não queira mais ficar nesse sentimento de pecou, tem que tornar a ser salvo. Isso aí é mentalidade de gente que é escravo, servo de Deus. Você é filho do reino.
Tudo bem? Então que esta aula foi uma aula muito proveitosa, onde nós vimos inúmeros versículos falando do que é sozo, do que é soteria, o que é sozo, salvação judicial em Cristo Jesus. E nós vimos também o que é soteria, salvação completa, salvação orgânica. E nós vimos o que é espírito, alma e corpo em todos os versículos. Tudo bem? Então, na próxima aula, eu vou agora mergulhar numa aula maravilhosa falando sobre a salvação judicial e a salvação orgânica e os 3 tempos, espírito, alma e corpo, que é o nosso próximo módulo a seguir. Tudo bem? Deus abençoe.